Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o demônio de olhos brancos. Capítulo 161. Pelo menos não tive prejuízo. Yuto exalou profundamente. Na verdade, havia várias maneiras de resolver o problema dos clones Uzumaki. Se ele não pudesse esperar Naruto crescer, poderia ir às ruínas da Vila Uzushio e procurar pelos membros restantes do clã Uzumaki. Com algum esforço, ele acabaria encontrando um clone utilizável. Quanto ao Mangekyou Sharingan, foi um ganho inesperado. Embora fosse uma pena perdê-lo, não era algo que lhe pertencia, então não doeu tanto. Mesmo com o olho esquerdo de Meiko destruído na explosão, com a adição dos olhos do velho, ele ainda possuía 5 Byakugans da família principal. Yuto não sentiu nenhuma tristeza. A extração do Rinnegan representou um ganho líquido, se não um pequeno lucro. Com o Rinnegan, ele possuía um poder comparável ao de um sábio. Mesmo desconsiderando seu aprimoramento em combate, era uma vantagem considerável contra Madara Uchiha. Mas não basta apenas empatar. Se eu vou lucrar, que seja um lucro enorme. Um brilho surgiu nos olhos de Yuto. O ideal era ter um par completo de Rinnegan e Sharingan. Ele pegou um pequeno frasco contendo uma solução medicinal, colocou o Rinnegan dentro e em seguida selou-o em um pergaminho. Do começo ao fim, Madara Uchiha não fez nenhum movimento. Os olhos são delicados e até mesmo a mão de um adulto comum pode esmagá-los facilmente. Yuto respirou fundo, e seu braço foi mais uma vez envolvido pelas serpentes gêmeas da repulsa e da atração. No entanto, quando estava prestes a agir, parou abruptamente. Ainda restavam 40 segundos no modo de máscara. Com o presa branca do mundo impuro de um olho só e a Kushina repentinamente enfurecida, 40 segundos seriam suficientes para derrotá-los e obter o outro Rinnegan? Se Kushina estivesse aqui, Minato Namikaze certamente saberia, e a técnica do deus voador do trovão poderia trazê-lo para cá a qualquer momento, complicando ainda mais a situação. Ele não podia ser ganancioso. Ele tinha que aprender a se contentar. Yuto olhou demoradamente para Madara, reprimindo sua ganância. Com o pensamento, seu chakra mudou instantaneamente. Uma grande quantidade de energia repulsiva cobriu seus pés, e o corpo de Yuto ricocheteou, desaparecendo num instante. Sigam-no, ordenou Madara com a voz carregada de emoções complexas. A presa branca e Kushina obedeceram, perseguindo o garoto da casa secundária. Estrondo. Em seu campo de visão proporcionado pelo Byakugan, Yuto viu Kushina destruindo inúmeras paredes de pedra. Ele franziu a testa, ainda refletindo sobre como Madara havia controlado Kushina. Não, em vez de controle, parecia mais que ele usou algum método para provocar a raposa de 9 caudas dentro dela a entrar em fúria, e então ordenou que a Kushina, sem mente própria, realizasse algumas tarefas simples. Minato vai ter outra dor de cabeça, pensou Yuto, quando de repente sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Instintivamente, ele abaixou o corpo, voando rente ao chão. Uma bijudama negra passou raspando por Yuto, atingindo o teto rígido. Inúmeras rochas caíram, e como o destino quis, a explosão atingiu a base de um lago. A bijudama perfurou a frágil camada de rocha, fazendo com que dezenas de milhares de toneladas de água do lago invadissem o local, rompendo o teto acima. A luz do sol incidiu sobre o rosto de Yuto. Ele ficou radiante e voou direto para a abertura. Embora Sakumo também pudesse voar com o Rinnegan, em termos de precisão no controle de repulsão e atração, seu Tenseigan semi-desperto tinha uma vantagem absoluta. Assim que saísse do subterrâneo, ele seria livre como um pássaro no céu. Mas Yuto também tinha plena consciência de que a hora mais escura era pouco antes do amanhecer. Quanto mais perto do sucesso ele estivesse, mais cauteloso precisava ser. De repente, uma simples kunai passou voando. Sakumo, do mundo impuro, o alcançou enquanto Yuto desviava da bijudama. A kunai colidiu com o aço Ryun no braço direito de Yuto, produzindo um guincho agudo. O presa branca foi extremamente rápido, prendendo a ponta da kunai com os dedos, girando-a habilmente e segurando-a ao contrário, pronto para cortar a garganta de Yuto como fizera antes. Mas a essa altura, Yuto já estava familiarizado com os métodos de ataque de presa branca. Assim que o aço Ryun e a kunai se chocaram, ele girou o corpo rapidamente, usando o céu giratório. O chakra, combinado com repulsão e atração, lançou presa branca para longe. Rugido. Um rugido bestial ecoou quando Kushina atravessou a parede de pedra, atacando Yuto por trás. Ela já não parecia humana, movendo-se de quatro, com o sangue evaporando em suor vermelho. A 7ª cauda estava se formando, tornando seus movimentos cada vez mais bestiais. A energia de repulsão formou uma espécie de escudo quando Yuto bloqueou o ataque de Kushina com os braços, mal conseguindo contê-la antes de acelerar novamente, alcançando a abertura em um instante. A água espirrou em seu rosto enquanto Yuto semicerrava os olhos e se preparava para irromper pela abertura. Ao mesmo tempo, uma bijudama se formou à sua esquerda, enquanto uma kunai simples apareceu à sua direita. Kushina e Sakumo ainda estavam enredados. Tarde demais, murmurou Yuto, ativando o estrangulamento da serpente gêmea e enfrentando os ataques de frente com as mãos. Nos momentos finais do modo máscara, trocar lesões por sucesso foi a escolha certa. Sobreviver a essa onda significaria liberdade. No entanto, ocorreu um evento inesperado. Uma haste negra surgiu de repente vinda de baixo, silenciosa e rapidamente. A vara estava ligada a um jovem ruivo, mundo impuro Nagato. Suas pernas ainda estavam faltando, com poeira caindo, mas ninguém esperava que ele rastejasse até aqui com as mãos, desferindo um ataque surpresa fatal. O coração de Yuto quase parou por um instante.
Ele o havia subestimado. Ele havia se esquecido desse cara. Baque. No momento crítico, Yuto só teve tempo de inclinar a cabeça para trás. A barra de ferro perfurou seu rosto, quebrando sua máscara e espalhando sangue. Num instante, Nagato do Mundo Impuro, Presa Branca do Mundo Impuro e o Jinchuriki da Nove Caudas formaram um ataque de pinça. Palma de vácuo, gritou Yuto, manipulando o cadáver de Shinozuki que estava por perto para usar o ataque nele. Com o aprimoramento do Byakugan do velho, o cadáver de Shinozuki lançou uma palma de vácuo, impulsionando Yuto para fora do cerco. A luz do sol brilhava em seu rosto enquanto ele finalmente escapava do perigo. Ao ouvir os passos, Madara suspirou. Como esperado, ele escapou. O clã Hyuga produziu um indivíduo incrível. O mundo impuro da Presa Branca removeu o Rinnegan e o entregou a Madara. Com a visão restaurada, a primeira coisa que Madara viu foi Nagato do Mundo Impuro em pé na frente, segurando uma haste de chakra negra. A vara estava encharcada de sangue, com algo ainda cravado na ponta. Madara, ao ver isso, não conseguiu conter o riso. Parece que estamos quites afinal. Ah! Yuto fugiu para o interior da floresta antes de diminuir a velocidade. Encostado a uma grande árvore, ele sentiu a dor no rosto e o tocou. Estou acabado para mim. O corpo de Yuto tremia, quase perdendo todas as forças. A haste preta perfurou seu olho direito, causando danos secundários ao nervo óptico e destruindo completamente o globo ocular, sempre arrancando os olhos dos outros, mas desta vez, Yuto riu amargamente, sentindo-se sem esperança. Para um shinobi, perder um olho não era incomum. Nos estágios posteriores do mundo de Naruto, transplantes de córneas eram tão comuns quanto batalhas, com todos se tornando especialistas em olhos. Mas o ponto crucial é, Yuto era da casa filial e tinha o selo do pássaro engaiolado na testa. O selo do pássaro engaiolado era uma marca de maldição extremamente poderosa. A casa principal podia controlar a vida e a morte dos membros das casas filiais através do selo. Além disso, se seus olhos fossem removidos ou se eles morressem, o selo do pássaro engaiolado destruiria completamente seus nervos ópticos e cérebro. Então, Yuto sentou-se debaixo da árvore tocando a testa. Em 10 segundos, o modo de máscara terminaria e a marca da maldição reapareceria. Assim que detectasse que o sujeito havia perdido um olho, seria ativado imediatamente. Ele iria morrer. Capítulo 162. A contagem regressiva para o fim do modo máscara começou e restam 10 segundos. Yuto encostou-se ao tronco da árvore com a mente divagando. Ele desejava que seu sensei estivesse ali. Se a loira o visse à beira da morte, provavelmente choraria muito. Nesse caso, vê-lo deitado em seus braços, sussurrando algo piegas como, não consigo ver seu rosto desse ângulo, poderia ser uma cena linda. Morrer nos braços de uma bela mulher ou com a última gota de sangue em batalha, Yuto achava ambas as situações bastante românticas. Mas morrer sozinho em uma floresta deserta com o olho arrancado e o cérebro destruído pela marca da maldição, era patético demais. Faltam 9 segundos. Yuto suspirou, colocou a mão no chão e realizou uma invocação reversa. Ele decidiu arriscar, adentrando os pântanos da floresta Shikotsu e voando em direção a um determinado local como um louco. Sua mente fervilhava de pensamentos. A criação renasce definitivamente não conseguiu salvá-lo. Embora essa técnica proibida pudesse reparar instantaneamente o tecido cerebral e, teoricamente, neutralizar os efeitos da gaiola de pássaros, o chakra de Yuto não era infinito. De qualquer forma, ele só duraria alguns minutos antes de morrer. Usar o renascimento da criação para regenerar seu olho direito também não era uma opção. No mundo shinobi, os órgãos baseados em chakra ocupavam um nicho ecológico peculiar, onde os meios médicos tinham pouco efeito sobre eles. Uma vez perdidos, estavam perdidos para sempre, e nem mesmo o Sharingan, que causava miopia, podia ser curado. Afinal, se fosse possível explorar essa brecha, Madara Uchiha com as células de Hashirama poderia ter regenerado seus olhos repetidamente para criar um exército de usuários do Mangekyou Sharingan eterno e conquistado o mundo shinobi, chegando até atacar a lua. A ideia de transplantar o Rinnegan que ele havia adquirido recentemente também passou pela cabeça de Yuto, mas ele a descartou imediatamente. Desde o início da Terceira Grande Guerra Ninja, ele matou muitos membros de seu clã e conduziu experimentos para destruir o Byakugan de famílias secundárias. Ele compreendia muito bem o mecanismo da marca da maldição da gaiola de pássaros. Para impedir que a marca da maldição fosse ativada, o objeto na órbita ocular precisava ser um Byakugan. Um Byakugan evoluído, como Tenseiga meio desperto, também funcionaria. A máscara de Deus de Yuto no modo máscara era essencialmente um Byakugan evoluído, com vasto poder pupilar e diversas habilidades dos 6 caminhos. Mas o Rinnegan de Madara não era. Ele evoluiu do Sharingan, era completamente incompatível com o Byakugan e não conseguia enganar a gaiola de pássaros. Além disso, Yuto não conseguia suprimi-lo com o poder do Rinnegan, depois de sair do modo máscara. Seu chakra Yuga comum não conseguia ativar completamente o poder do sábio. E para completar, ele só tinha um Rinnegan. Quem diabos desenvolveu a gaiola de pássaros? Voando, Yuto deu uma risada amarga. O ancestral Hyuga que criou a marca da maldição da gaiola de pássaros era, sem dúvida, um gênio em jutsus de selamento. Infelizmente, sua inteligência foi mal utilizada, direcionada exclusivamente contra seus parentes. 2 segundos depois, ele chegou ao seu destino. Deslacrando rapidamente uma marca oculta, Yuto retirou um pequeno frasco. No líquido turvo em seu interior, flutuava um Byakugan.
Era o Byakugan de Shinozuki. Ao abrir o frasco, Yuto suportou a dor intensa, limpou a órbita ocular e, em seguida, inseriu o Byakugan de Shinozuki, usando o ninjutsu médico para conectar os nervos e a carne. Embora não fosse seu próprio olho, era pelo menos um Byakugan. Yuto estava jogando, apostando que a gaiola de pássaros só poderia determinar se era um Byakugan, mas não se pertencia ao usuário original. Nesse momento crítico, as mãos de Yuto permaneceram firmes. Fios de chakra conectavam os nervos e o tecido muscular com precisão. Era a primeira vez que ele realizava um transplante de córnea em si mesmo, mas com a experiência anterior, ele o fez sem problemas. A máscara de Deus perdeu sua eficácia e caiu da testa do rapaz da família secundária. Modo máscara encerrado. O chakra do descendente direto do clã Otsutsuki se dissipou rapidamente, e o poder do sábio desapareceu. A vil marca da maldição da gaiola de pássaros reapareceu. Yuto baixou a mão. Seu olho direito se abriu, avermelhado e com muitos nervos ainda desconectados. Mas os circuitos e tecidos principais estavam conectados, tornando o transplante um sucesso por pouco. Seu coração palpitava enquanto aguardava seu destino. Após uma longa espera, nada aconteceu. Não acredito. Essa operação aleatória realmente funcionou. Yuto sentiu uma onda de alegria, um sorriso se formando no canto de sua boca. No entanto, ele comemorou cedo demais. Uma dor excruciante surgiu sem aviso prévio, fazendo com que Yuto desmaiasse e caísse no chão. A origem da dor era o olho direito recém-transplantado. Atordoado, Yuto pensou em muitas coisas. Quando um Byakugan de uma família secundária era removido ou destruído, a gaiola de pássaros destruía o cérebro e o Byakugan separado. A destruição do cérebro era compreensível, pois a marca da maldição estava gravada nele. Mas por que o Byakugan separado também seria destruído? Após muita reflexão, só restou uma possibilidade. A gaiola de pássaros deixou um rastro no Byakugan. O olho de Shinozuki era de fato um Byakugan, mas pertencia à família principal, sem qualquer vestígio da marca da maldição. A gaiola de pássaros na testa de Yuto certamente reagiria a essa anomalia. Com dores extremas, Yuto jazia no chão, perdendo a consciência. Após um período indeterminado, ele acordou repentinamente. O chakra fluiu lentamente por cada centímetro de sua pele e canais, parando finalmente em seus olhos. Uma lágrima de sangue escorreu de seu olho direito. Yuto a enxugou com uma expressão impassível. Ao olhar com o olho direito, tudo ficava ligeiramente desfocado. O ancestral Hyuga que desenvolveu a gaiola de pássaros era um gênio, mas não poderia ter calculado todas as possíveis rotas de fuga. Yuto sobreviveu. O olho de Shinozuki não tinha marca da maldição, mas o olho esquerdo original de Yuto tinha. O desequilíbrio de chakra entre seus olhos dificultava o julgamento da gaiola de pássaros. Através de inúmeros mecanismos complexos, isso levou à situação atual. O Yuto sobreviveu temporariamente, mas a gaiola de pássaros destruiria lentamente o estranho olho direito. Assim que a erosão atingisse um certo nível, o olho direito de Shinozuki seria destruído, e a gaiola de pássaros seria totalmente ativada. O Byakugan da família principal só conseguiu salvar a vida de Yuto temporariamente. 1 mês, 2 meses, 6 meses, Yuto ainda não podia determinar. Ele só podia registrar a velocidade da erosão no futuro para estimar quando a gaiola de pássaros estaria totalmente ativada. Quando o olho de Shinozuki foi destruído pela marca da maldição, para salvar sua vida, Yuto precisaria transplantar outro Byakugan da família principal. Mas o Byakugan da família principal era limitado. Ele precisava dos seus próprios olhos, utilizando a vasta quantidade de sangue e carne fresca do clã Hyuga para reconstruir seus olhos. Somente sangue e carne frescos continham força vital e chakra ativos. Yuto olhou para o céu limpo acima da floresta Shikotsu. Ele fechou o olho esquerdo, enxergando apenas com o direito. O olho direito, que não era o dele, acabará de sofrer a primeira onda de erosão, deixando a visão embaçada e com sangue escorrendo ao redor do globo ocular. Yuto não conseguia ver o céu azul, a floresta verde, as nuvens brancas ou os pântanos escuros. Nesse instante, tudo que era visto através desse olho direito estava tingido de vermelho sangue. Capítulo 163. Um clarão de luz amarela e um jovem bonito apareceu. Ele empunhava uma kunai do deus voador do trovão e estava no topo de uma montanha, seus olhos azuis cheios de culpa e preocupação. Kushina. Desde o dia em que dominou a técnica do deus voador do trovão, Minato sabia que um dia se tornaria o shinobi mais rápido do mundo. No entanto, naquele momento ele sentiu que estava muito lento. Quando Kushina perdeu o controle, Konoha e Vagakure estavam em meio a uma batalha feroz. O chakra da raposa de 9 caudas irrompeu da retaguarda de Konoha, causando baixas significativas entre os shinobi da vila. Minato viu tudo isso e desejou desesperadamente perseguir sua amada para ajudá-la a subjugar a raposa de 9 caudas. Mas ele não conseguiu. Como líder, abandonar um oponente poderoso como Noki significava sacrificar a vida de mais de 4.000 shinobi de Konoha sob seu comando. Quem mais, além dele mesmo, poderia impedir a liberação de poeira? Minato estava disposto a morrer por Kushina, mas a vida de seus companheiros shinobi o obrigou a assistir, com muita dor, a partida de Kushina. Após uma longa batalha, a notícia do colapso da ponte Kanabi chegou à linha de frente. Com o suprimento de suprimentos cortado, as forças de Vagakure começaram a ruir e, antes do anoitecer, a batalha terminou com a vitória de Konoha. Minato, ignorando seus próprios ferimentos, arrastou seu corpo exausto e perseguiu Kushina.
Kushina possuía uma kunai especial. Embora seu alcance de transmissão excedesse o máximo permitido pelo deus voador do trovão, Minato conseguia senti-la vagamente. Enquanto a seguia, Minato viu a paisagem devastada. Montanhas desmoronaram, florestas queimavam violentamente e um lago imenso secou completamente. Milhões de toneladas de água do lago infiltraram-se no subsolo, destruindo e submergindo tudo abaixo. Uma mulher envolta em um manto carmesim de besta com cauda continuava a causar destruição ao seu redor. Seu corpo estava se deteriorando mais rápido do que o chakra da besta com cauda conseguia curar, mas ela não parou por um instante. Minato respirou fundo e ficou parado por um instante. Depois de recuperar um pouco as forças, abriu os olhos de repente. Seu belo rosto agora ostentava as marcas de um sábio. Embora eu não seja bom nisso, não posso falhar por sua causa. Minato empunhou sua kunai e avançou destemidamente contra o Jinchuriki descontrolado. Para suprimir a raposa de 9 caudas novamente, ele teve que usar técnicas de selamento bem de perto. Kakashi acordou subitamente, com 2 tomoes girando lentamente em seu olho esquerdo. Ele era um shinobi genial excepcional, com um controle sobre seu chakra tão preciso que chegava a ser surpreendente. Ele sentia claramente que seu olho esquerdo parecia ter se transformado em um monstro devorador de chakra, cujo consumo enorme era interminável. Meu olho esquerdo é o Sharingan. Óbito, óbito. Tristes lembranças invadiram seu coração. Ele lutou para se levantar, puxando a cortina para o lado, pronto para sair correndo da tenda médica improvisada. No entanto, Kakashi acabou não indo embora, porque ele viu alguém. Uma garota com marcas faciais peculiares estava de pé sob o céu noturno, contemplando as estrelas. O vento frio agitava seus cabelos, e seus olhos, antes vibrantes, agora estavam opacos, cheios de tristeza e dor. Kakashi permaneceu em silêncio, baixou a cortina, recostou-se na cama e enterrou o rosto entre os joelhos. Óbito, será que nunca mais nos veremos? 2 Zetsus brancos, um à frente e outro atrás, carregavam uma cadeira e corriam para frente com Madara. O lago transbordou e submergiu todos os vestígios, e se não evacuassem a tempo, o idoso Madara certamente se afogaria debaixo da terra. Ei, Madara-sama! Mesmo fugindo, Zetsu branco não parou de falar. Deixar o Jinchuriki da raposa de 9 caudas ir embora, isso é realmente aceitável? O chakra da raposa de 9 caudas suprime sua sanidade. Ela não consegue se lembrar de nada do que acabou de acontecer. Madara tossiu violentamente algumas vezes, levando um tempo para recuperar o fôlego e franziu a testa. Além disso, deixá-la viver é mais doloroso do que matá-la. Konoha também terá dor de cabeça. Hahaha, Madara-sama, por que não jogar mais lenha na fogueira? Amanhã espalharei a notícia para que todo mundo shinobi saiba que o deus da lua é Yuto Hyuga. E depois, obrigá-lo a destruir o Rinnegan? Às vezes você deveria usar seu cérebro, Zetsu branco. Ele pegou meu Rinnegan e provavelmente sabe sobre o óbito. Cada um detendo os segredos do outro significa que devemos guardar os segredos um do outro. Suspiro. Zetsu branco fez beicinho, lembrando-se de algo repentinamente e gritou. Nagato não destruiu o olho direito dele? Talvez ele já tenha sido morto pelo pássaro engaiolado. Não, ele não fez isso. Madara balançou a cabeça, fechando os olhos e murmurando. Alguém com esse tipo de espírito não morre tão facilmente. Gotas de chuva caíram na testa de Yuto enquanto ele abaixava a mão, a técnica da palma mística verde dissipando-se lentamente. Ele havia retornado à Terra da Chuva mais uma vez. Hiruzen o incumbiu de apoiar Jiraiya na Terra da Chuva e de investigar o ataque a Megakuri. Yuto precisava aparecer no acampamento da linha de frente em algum momento para evitar suspeitas. O início da primavera na Terra da Chuva estava excepcionalmente frio. Após batalhas consecutivas e o tormento do pássaro engaiolado, Yuto já estava exausto. Ele retirou um casaco grosso de seu pergaminho de selamento para se proteger da chuva. Ele havia invocado o corpo de Shinozuki de volta para a floresta Shikotsu. A reencarnação do mundo impuro tem suas falhas. Ela não consegue se adaptar com flexibilidade às situações. O corpo de Shinozuki era inestimável, especialmente seu Byakugan. Mas como Madara havia ordenado apenas matem o deus da lua, a presa branca do mundo impuro e Nagato não se preocuparam com o corpo de Shinozuki. Quanto a Kushina, naquele momento ela era apenas uma besta irracional e ignorou o cadáver sem vida. Após Yuto fugir, o corpo de Shinozuki foi arrastado para fora pela enchente, e por sorte, Yuto percebeu, evitando que o valioso recurso fosse perdido. Para um membro da família de um ramo secundário, isso foi um pequeno golpe de sorte em meio à adversidade. No entanto, enquanto refletia sobre sua ligação fatídica com Shinozuki, ouviu um farfalhar vindo da densa floresta à frente. Saia. O que foi? Está com vergonha de me ver? Yuto falou suavemente com uma expressão calma. Um rapaz de cerca de 13 ou 14 anos saiu da floresta coberto de sangue com o cabelo meio queimado. Era o clone Senju Kitsu. Finalmente eu te encontrei. Deixe-me dizer, Nagato tem. Eu sei disso. Yuto interrompeu o clone. Olhe para os meus olhos. Meu olho direito. Você vê algo de incomum? Não, está apenas um pouco vermelho. Então preciso reparar a córnea novamente. Que transtorno. Cara, sinto que sua expressão parece diferente do habitual. Yuto ficou em silêncio e depois de um longo tempo suspirou. Aconteceu alguma coisa. Alguns planos precisam ser adiantados. Sério? O rosto de Kitsu corou de excitação, seus dedos tremendo. Será que isso significa que o dia finalmente chegou? Vamos lá, corpo principal me devore agora. Yuto suspirou, esfregando a testa.
Você poderia ser normal pelo menos uma vez. Não é isso. Ah, Kitsu deu de ombros, desapontado. Aí fica chato. Vamos falar sério. Conte-me o que aconteceu ontem à noite. Claro, mas é uma longa história. O clone Senju caminhou em direção a Yuto, e só então Yuto percebeu o pacote em suas costas. Ao perceber o significado nos olhos de seu corpo principal, Ketsu deixou cair o pacote no chão lamacento, produzindo um baque surdo. O que é isso? Estou muito cansado para usar meu Byakugan. Ei, Kitsu zombou. Apenas os cadáveres de 2 sapos velhos. Capítulo 164. Yuto-sama, você chegou. Onde está Jiraiya-sama? Leve-me até ele. Ainda estou na sala de emergência. Parece grave. Entendo. Eu assumirei o tratamento dele. Yuto trocou de roupa e, acompanhado por um Chunin de Konoha, entrou na sala de emergência. Essa era a resposta esperada de Leão Solitário do clã Hyuga, o mestre de ninjutsu médico e membro fundamental da leal linhagem de alunos. Ele não podia simplesmente ficar parado. Ao entrar na sala de emergência, a primeira coisa que Yuto viu foi o homem alto de cabelos brancos deitado na cama. Ele entendeu por que aquele Chunin de Konoha parecia tão abatido. Jiraiya ainda estava vivo. Mas, de certa forma, sua vida como shinobi havia terminado naquela noite. As pernas de Jiraiya, abaixo dos joelhos, foram arrancadas por alguma força. Seu corpo estava envolto em bandagens, sua pele exalava um forte odor medicinal e sua temperatura corporal estava muito alta, um sinal de falência de órgãos. Com o nível do hospital de campanha de Konoha, Jiraiya não morreria, mas aquelas raízes shinobi perdidas estavam além da salvação. Yuto não podia trazê-las de volta. Após a partida de Orochimaru, Konoha perdeu mais um combatente de alto escalão. Em meio à febre alta, Jiraiya, inconsciente, ainda murmurava baixinho. Yuto se abaixou, aproximando o ouvido dos lábios de Jiraiya, mal conseguindo captar algumas sílabas. Sábio Fukazaku. Sábio Shima. Yuto endireitou-se, com o rosto inexpressivo, e instruiu calmamente: removam todas as bandagens. Isso não faz sentido. Quem está no comando aqui? Uma febre tão alta precisa ser reduzida fisicamente primeiro. 1 hora depois, Yuto trocou de roupa e saiu da sala de emergência. Obrigado pelo seu trabalho árduo, Yuto-sama. Um Chunin da mesma vila lhe entregou um copo d'água. Yuto aceitou suspirando. Quando Jiraiya-sama acordar, me avise imediatamente. E peça para alguém do clã Yamanaka vir aqui para evitar qualquer problema mental. Suspiro. O Chunin assentiu com um gesto cansado, fez uma saudação militar e retornou à sala de emergência com os outros shinobi médicos para cuidar de Jiraiya, que ainda estava inconsciente. Yuto esfregou o copo d'água, perdido em pensamentos. Devido à sua interferência, as batalhas na Ponte Kanabi foram ainda mais brutais do que na história original. Madara Uchiha havia tomado o Rinnegan prematuramente para se defender dele, causando a morte de Nagato. No entanto, como resultado, um único Mangekyou Sharingan, Jiraiya no modo sábio e Sakuma Taki reanimado mal conseguiram matar Nagato. Com o corpo de um Uzumaki talento de ninjutsu de alto nível e o Rinnegan, se Nagato realmente usasse todo o seu poder, todos estariam em apuros. Jiraiya perdeu as pernas. Embora sua vida, chakra e experiência permanecessem intactos, ele certamente se retiraria para a segunda linha, enfraquecendo Konoha novamente. As decisões de Hiruzen também mudariam. Sem mencionar que o simples fato de Konoha atacar a Megakuri já teria um impacto profundo no mundo. Felizmente, a terceira grande guerra ninja estava prestes a terminar. Em poucos meses após o incidente da Três Caudas, as 5 grandes nações assinariam tratados de paz, curando suas feridas e reunindo forças, aguardando a próxima guerra. No ano seguinte, em 10 de outubro do ano 59 de Konoha, a trama oficial de Naruto começa com o ataque da Raposa de 9 Caudas. De acordo com a cronologia, restavam apenas 19 meses, menos de 600 dias. Yuto nem sabia se conseguiria sobreviver até então e sua vida era inteiramente sustentada pelo Byakugan da família principal transplantado. Assim que esses olhos se esgotassem, o pássaro engaiolado se ativaria e ele morreria. Ele aguardava a próxima erosão da marca da maldição para determinar o tempo que lhe restava e finalizar seu plano. Escolher um bom dia era importante. Aquele ancestral genial do clã Hyuga jamais imaginou que o pássaro engaiolado que eles desenvolveram com tanto esmero se tornaria uma sentença de morte para um garoto de um ramo secundário da família, ou melhor, para todo o clã Hyuga. Métodos inadequados levariam a resultados inadequados. Maldito pássaro engaiolado. Yuto murmurou para si mesmo, tocando sua fria bandana de Konoha na testa. Naquele instante, uma voz frenética ecoou repentinamente pelo acampamento de Konoha. Yuto. Onde está Yuto? Minato correu para o acampamento, carregando Kushina envolta em um pano branco. O sangue encharcou o tecido, manchando-o com flores bizarras. O belo jovem estava encharcado, suor e sangue pingando no chão, deixando pegadas vermelhas a cada passo. Yuto. Ouvi dizer que você estava no acampamento do País da Chuva, então vim até aqui. Salve a Kushina, por favor. A voz de Minato tremia. Essa foi a primeira vez que Yuto o viu tão perturbado. Sem dizer uma palavra, Yuto pegou a mulher ruiva e a levou para a sala de emergência ao lado de Jiraiya. Ele levantou o pano, e o menino da família secundária soltou um suspiro de espanto. O corpo de Kushina estava irreconhecível. Em seu abdômen exposto, a técnica de selamento do clã Uzumaki girava lentamente, lutando contra a besta com cauda descontrolada dentro dela.
Sua pele embebida em chakra carmesim da raposa de 9 caudas, dilacerando seus músculos e órgãos enquanto simultaneamente estimulava a regeneração celular, exaurindo sua força vital. Metade do cabelo ruivo de Kushina havia ficado branco. Para o clã Uzumaki, isso era um sinal de morte iminente. Na história original, Nagato tinha a mesma aparência após usar o jutsu de renascimento do Rin. Em poucos segundos, a cama ficou encharcada de sangue, que escorreu pela mesa de operação até o chão, produzindo um som de plop. Minato entrou correndo, com os olhos azuis cheios de dor. Embora eu tenha fortalecido o selo, a transformação de Kushina em uma besta com cauda parcial durou muito tempo. O chakra da 9 caudas está obstruindo seu corpo, destruindo-o constantemente. Ao ativar seu Byakugan, Yuto viu o vermelho vibrante dentro do corpo de Kushina e falou com dificuldade. Minato-senpai, você tem razão. O chakra da raposa de 9 caudas se fundiu com os músculos, nervos e vasos sanguíneos da Kushina-senpai. Para salvá-la, todo o chakra da besta com cauda precisa ser removido. A cirurgia não é difícil, meu sensei e eu podemos fazê-la, mas vai levar muito tempo. O corpo de Minato pareceu oscilar, e seus olhos azuis perderam o brilho. Mas no instante seguinte, seus olhos se arregalaram e suas pupilas recuperaram a vitalidade. Yuto tirou um colar de cristal do peito. Isso me foi dado pelo meu sensei. Embora não tenha sido dito explicitamente, senti que continha o poder da liberação de madeira. Ouvi dizer que o primeiro Hokage conseguia suprimir a raposa de 9 caudas com chakra. Usar este colar para suprimir temporariamente o chakra da raposa de 9 caudas da Kushina-senpai impede que sua força vital se dissipe, dando-me tempo para concluir a cirurgia. Yuto sorriu, dando um tapinha no ombro de Minato e interrompendo-o. Está tudo bem, Minato-senpai. Se minha sensei soubesse que eu me recusei a salvar a Kushina-senpai porque não queria me separar de um colar, ela provavelmente me expulsaria de Konoha. Além disso, ainda estou esperando para ir ao seu casamento. Você não disse que me faria seu padrinho? Enquanto falava, Yuto esmagou o cristal, seu poderoso chakra se transformando em pó, que ele espalhou uniformemente sobre Kushina. Mesmo após muitos anos de sua morte, o poder do primeiro Hokage era imenso. A liberação de madeira suprimiu firmemente o chakra da 9 caudas, e o corpo trêmulo de Kushina gradualmente se acalmou. Minato-senpai, se quiser ficar por perto, pegue uma cadeira. Esta cirurgia vai demorar bastante. Às 2 da manhã, Minato ajudou Yuto a sair da sala de emergência. Separar o chakra da besta com cauda foi uma tarefa árdua. Yuto não fez tudo de uma vez. Esse tipo de cirurgia era como remover farpas com uma agulha, destruindo o corpo de Kushina enquanto o separava. Não podia ser feito às pressas, devagar e sempre era o melhor. Devido ao imenso esforço físico e mental, Yuto não conversou muito com Minato. Ele retornou ao seu escritório no acampamento do País da Chuva e desabou na cama. No entanto, ele descansou apenas por 1 hora antes de abrir os olhos. Sempre ocupado. Yuto suspirou, levantou-se e saiu silenciosamente do acampamento. Ele caminhou uma longa distância até a fronteira com a região de Rencountry, entrando em uma pequena casa construída com madeira de liberação temporária. Kitsu estava sentado em uma cadeira, penteando distraidamente os cabelos chamuscados. Ao perceber a chegada de seu corpo principal, ele nem sequer levantou as pálpebras. Você é tão lento. Muitas coisas para fazer, e o estado de saúde de Conan é estável, sem pressa. Tudo bem, você é o especialista médico. Tudo que você diz é lei. Hein? Kitsu ergueu o olhar, franzindo a testa. Não consigo mais sentir o chakra do primeiro Hokage. Usei o colar para salvar Kushina, para suprimir o poder da raposa de 9 caudas, nada mais poderia fazer isso. Por que salvá-la? Se ela morrer, Naruto não poderá nascer. Matar o protagonista cedo demais poderia provocar o sábio dos 6 caminhos, e Naruto é um receptáculo reserva para clones do clã Uzumaki. Yuto ficou em silêncio, tirando o casaco manchado de sangue e expondo as costas. Vamos parar por aqui. Vou esperar a próxima erosão da marca da maldição para finalizar o plano. Escolher um bom dia para atacar a família principal Hyuga. Estou cansado, vamos lá. Kitsu segurava o pincel, aplicando o líquido nas costas de Yuto com uma expressão sombria, mas seus movimentos eram suaves. Qual será o resultado final? Você está confiante em reverter a marca da maldição? Não faço ideia. Esse ninjutsu médico não é fácil de praticar. Mas tudo bem, mesmo que eu falhe, já causei problemas suficientes para Konoha. Pronto? Pronto, agora descanse. A visão de Yuto foi ficando gradualmente turva, e ele caiu em um sono profundo. Na escuridão da noite, Kitsu suspirou, puxou um cobertor e cobriu a maior parte do corpo. Durma, em breve não haverá mais problemas. Capítulo 165. Yuto colocou uma toalha quente no rosto, suspirando aliviado. Depois de retirar a toalha, olhou para o seu reflexo no espelho, ainda vendo a sua expressão cansada. No entanto, ele apresentava olheiras discretas. Naquela noite, ele realizou 3 grandes cirurgias seguidas, o que o deixou exausto. Conan, Jiraiya e Kushina sofreram ferimentos graves. Qualquer um deles seria um caso clássico para o departamento de cirurgia do hospital de Konoha. A grave exaustão que sentia e o desgaste físico ainda não haviam se recuperado completamente. Um banho quente naquela manhã o ajudou a recuperar um pouco do vigor. Ele chegou ao hospital de campanha e viu Minato saindo. Minato-senpai, descanse bem. Kushina-senpai ficaria chateada se você ficasse doente. Yuto-kun. Minato respondeu com um sorriso irônico. Obrigado pelo seu trabalho árduo.
Você está pronto para começar a cirurgia de hoje? Sim, remover o chakra da raposa de 9 caudas do corpo de Kushina-senpai requer pelo menos 5 cirurgias. Hoje é a última. Yuta examinou Minato atentamente. O famoso relâmpago amarelo parecia abatido, com até os lábios rachados. O jovem compreendeu por que Minato estava tão perturbado. O ataque de Jiraiya a Megakuri e a morte do líder da Akatsuki se tornaram um grave incidente diplomático, visto que o país da chuva e o país do fogo ainda não haviam declarado guerra oficialmente. As ações agressivas de Konoha certamente provocariam a vigilância e a insatisfação de outras nações. Uma gestão inadequada da situação poderia desestabilizar o cenário, que vinha se acalmando gradualmente. Além disso, havia a situação de Kushina. Embora estivesse fora de perigo imediato, ela enfrentou outra crise. Durante o ataque da raposa de 9 caudas, Kushina estava na retaguarda de Konoha. A explosão inicial de chakra, por si só, matou 102 shinobi de Konoha. Rumores começaram a se espalhar pela vila. O monstro assassino reside dentro de Kushina Uzumaki. Devido à presença de Minato, ninguém ousava dizer nada em sua cara, mas os ninjas têm sentidos aguçados, e os sussurros inevitavelmente chegavam aos seus ouvidos. De fato, a combinação desses problemas estava dando muita dor de cabeça a Minato. Após uma breve conversa, Yuto entrou na sala médica para a cirurgia final de separação do chakra da raposa de 9 caudas. Kushina estava consciente e sorriu quando Yuto entrou. Seu rosto não havia mudado, mas metade de seus vibrantes cabelos vermelhos, que representavam a vitalidade do clã Uzumaki, havia ficado branca, um sinal de sua experiência de quase morte. Kushina-senpai, esta é a última cirurgia, então não haverá anestesia desta vez. Vai doer um pouco, então aguente firme. Tudo bem, Kushina riu baixinho. Minato devia estar muito nervoso quando me trouxe aqui, né? Mais do que nervoso, ele estava quase em lágrimas. Hahaha, me dê um jeito nisso logo, Yuto-kun. Quero sair daqui o quanto antes. Por que tanta pressa? Seu corpo sofreu bastante com a raposa de 9 caudas. Você deveria descansar. Porque eu matei os shinobis da vila, disse a mulher de cabelos meio brancos com suavidade. Enfrentarei tudo isso ao lado de Minato. A Megakuri estava mergulhada em um caos sem precedentes. Em menos de um ano, o antigo e poderoso Anzo da Salamandra estava morto, e após a Akatsuki assumir o controle, seu misterioso líder, que permanecia na torre, foi assassinado por ninjas de Konoha. A vila, já fragilizada, estava novamente sem líder. Sem uma liderança forte, as regras perderam o sentido e os protocolos normalmente rigorosos foram ignorados. Alguns confiaram em sua força para causar estragos, outros em posições elevadas procuraram trair a aldeia para obter ganhos pessoais, e alguns empacotaram seus objetos de valor, prontos para deixar seu lar de longa data. Outrora conhecida como a vila mais forte abaixo das 5 grandes nações, a Megakuri agora estava à beira do colapso em poucos dias. Para as pessoas comuns em tempos difíceis, a ordem era de suma importância. 200 quilômetros a nordeste de Amegakuri, em uma casa de madeira isolada no meio das montanhas. Droga! Me tirem daqui! Gritou uma mulher de cabelos roxos, atirando uma cadeira perto do menino. Lascas de madeira voaram, fazendo um estrondo alto. Calma, Konanei, suspirou Kitsu, endireitando a cadeira. O líder está morto. Os figurões da Akatsuki provavelmente só incluem nós duas. Se sairmos agora, seremos mortas por ninjas de Konoha em busca de mérito. Além disso, veja, você jogou a cadeira com tanta força, mas a perna não quebrou. Konanei, você está muito fraca e precisa descansar. Descansar aqui é inútil. Konan ofegou. Até os menores movimentos faziam as bandagens sangrarem, mas ela encarava a porta, falando com firmeza. Yaiko está morto, Nagato está morto. E agora até mesmo minha terra natal está à beira da destruição. Me esconder aqui é como ser um rato. Oh, Konanei, não precisa ser tão teimosa, suspirou Kitsu. Ele estava na Akatsuki há mais de 6 meses e conhecia bem os figurões. Pacientemente a aconselhou, se você sair agora, vai matar poucas pessoas antes de ser pega. A ideologia da Akatsuki não se baseia em sacrifícios sem sentido. Não tenho medo, sussurrou a mulher, com o rosto encharcado de suor. Seus cabelos roxos grudavam em sua pele pálida, dando-lhe uma aparência frágil como porcelana, mas com uma determinação aterradora. Kitsu, deixe-me morrer. Kitsu ficou atônito ao perceber a intenção de Konan. Com amigos mortos e seu país à beira do colapso, como uma shinobi de Amegakuri, ela talvez não tivesse forças para salvar o que amava, mas ao menos poderia aceitar a morte. Ela queria se tornar uma mártir. Naquela terra frágil e devastada pela guerra, flores fortes e belas sempre desabrochavam. Enquanto Kitsu estava momentaneamente distraída, Konan desmaiou repentinamente. Kitsu pensou que ela tivesse desmaiado de exaustão e instintivamente tentou ampará-la, mas errou o alvo. Grande oportunidade! Os olhos de Konan brilharam com determinação. Ela desviou de Kitsu e abriu a porta de madeira com o ombro. Ela ainda poderia usar seu ninjutsu de papel uma última vez. E aí, Kunagato? Estou indo me juntar a vocês. Contudo, a fraqueza física de Konan era mais grave do que ela havia previsto. Ao arrombar a porta, ela tropeçou numa pedra. Ela caiu na água lamacenta, encharcada e miserável. Sua visão ficou turva e ela não conseguia distinguir se era chuva ou lágrimas. No momento em que ela começou a se desesperar, viu uma mão. Uma mão larga, comprida e poderosa, de homem. Konan olhou para cima. Um homem com uma máscara Oni estendeu a mão para ela, os chifres demoníacos curvando-se em um arco sinistro, rasgando o céu sombrio em pedaços.
Viver exige mais coragem do que morrer. Dê tudo para mim, Conan. Meus olhos viram o futuro que você tanto almeja. Capítulo 166. O Shinobi pisou numa poça de lama, fazendo com que a água turva da chuva respingasse em suas botas, que então deslizaram sem deixar rastro. As botas eram feitas de couro de búfalo d'água local, macio e durável, impermeável e quente, o que as tornava um produto caro que poucos moradores podiam comprar. Este Shinobi não era apenas natural de Amegakure, mas também um indivíduo rico. Ele apressou o passo, chegando finalmente a um pequeno rio na fronteira da Terra da Chuva, escondendo-se sob uma árvore como um fantasma, evitando a luz. Logo, uma jangada de bambu desceu o rio, com 2 homens de capa de chuva acenando para ele. O Shinobi franziu a testa e saltou para a jangada. Mesmo estando sozinhos no rio, instintivamente baixou a voz. Vocês Shinobis de Konoha sempre agem de forma tão imprudente? E se alguém nos vir? Não se preocupe, Yukio respondeu um dos Shinobi de Konoha suavemente. Seu rosto estava coberto por uma máscara de raposa, fazendo com que sua voz soasse abafada pela chuva. Não há mais habitantes perto deste rio. Embora os Shinobi de Amegakure costumassem patrulhar aqui regularmente, eles pararam depois que o líder da Akatsuki morreu. Konoha certamente sabe como investigar essas coisas. Claro, disse o Shinobi com a máscara de raposa com leveza. Afinal, esta terra em breve nos pertencerá. Yukio hesitou. O rio abaixo dele serpenteava por dezenas de quilômetros, com planícies férteis em ambas as margens. Anos atrás, a área fora bem povoada. Contudo, desde a Terceira Grande Guerra Ninja, a Terra da Chuva se tornará um campo de batalha entre as 3 grandes nações, perdendo metade de sua população. Este rio ficava próximo à fronteira de Konoha, longe de Amegakure. Os habitantes originais foram mortos ou fugiram, deixando a terra árida. Mas, se cultivada novamente, poderia produzir boas colheitas. Yukio brincava nesse rio quando criança. Vocês de Konoha, acham que já está tudo resolvido? Irritado, Yukio respondeu. Tecnicamente, a Megakure não pode interferir nas decisões do daimyo do País da Chuva. Nem mesmo eu posso agir em segredo. Adicionar cláusulas de cessão de terras ao Tratado de Paz não é tarefa fácil. Entendemos a dificuldade, por isso sua recompensa é muito generosa, Yukio. Tem alguma reclamação? Não. Suprimindo seus pensamentos impróprios, Yukio franziu os lábios e estava prestes a dizer algo quando viu os 2 Anbu de Konoha assumirem simultaneamente posições defensivas. O traidor de Amegakure instintivamente se virou, seu corpo congelando instantaneamente. À beira do rio, estava um belo jovem vestido com uma túnica preta. Era Kitsu Yoshihiro. Senhores, Kitsu apontou para Yukio, podem se retirar daqui? O que se segue é um assunto interno de Amegakure. Os 2 Anbu não mudaram de posição, mas um suor frio escorreu por seus pescoços. No último ano, a foto de Kitsu Yoshihiro frequentemente aparecia na mesa do escritório do Okage, e todos os membros da Anbu se lembravam de seu rosto. Origens misteriosas, suspeita de ligação com o deus da lua, posse das técnicas de liberação de madeira do primeiro Okage. Embora os Anbu fossem todos shinobi de elite, eles sabiam, pelo impressionante histórico de Kitsu Nakatsuki, que não tinham a menor chance contra ele, nem mesmo com a ajuda de Yukio. Ainda não vai embora? Kitsu riu baixinho, seus dedos se transformando em pontas de madeira afiadas. Os 2 Anbu trocaram olhares, saltaram da jangada e abandonaram Yukio. A missão deles era contatar Yukio, não entrar em combate. Além disso, para agentes de inteligência na linha de frente, a informação de que Akatsuki está expurgando traidores em Amegakure era muito mais valiosa. Yukio engoliu em seco. Como membro de alto escalão da Amegakure, ele conhecia Kitsu muito bem, sabendo que não havia como lutar ou escapar. Yoshihiro-sama, por favor, permita-me explicar. Brilhando. Um clarão de luz branca, e a estaca de madeira de Kitsu disparou em alta velocidade, perfurando a cabeça de Yukio num instante. Desculpe, não precisa dar explicações. A ordem do líder é trazer sua cabeça de volta. A cabeça de Yukio estava pendurada abaixo da alta torre. 16 mastros pontiagudos foram erguidos, cada um encimado pela cabeça de um membro de alta patente de Amegakure. Sangue e fluido cerebral misturados, escorrendo pelos mastros das bandeiras e desaparecendo no avançado sistema de esgoto de Amegakure. 16 membros de alto escalão, envolvendo todos os aspectos da vila, diplomacia, educação, sistema médico, jutsus secretos. Individualmente, eles podem não parecer importantes, mas matá-los a todos foi equivalente a destruir metade dos alicerces de Amegakure. No entanto, a ressurgente Akatsuki havia feito exatamente isso de forma implacável. A violência e o governo autoritário trariam medo, mas, nesta época, a postura firme de um líder daria aos seus seguidores uma peculiar sensação de segurança. Em apenas meio mês, o caos diminuiu e a ordem foi restabelecida. Acima dos mastros das bandeiras, no topo da torre alta, uma mulher de cabelos roxos permanecia em silêncio na beira do rio, deixando a chuva encharcar seu corpo. Quando Yaiko e Nagato eram líderes da Akatsuki, eles também estiveram aqui sozinhos. Naquela época, Konan não sabia o que os 2 homens estavam pensando, apenas podendo observar suas costas de longe. Mas agora, como a terceira líder da Akatsuki, Konan compreendia em certa medida os sentimentos de Yaiko e Nagato. Na terra da chuva devastada pela guerra, talvez não haja esperança de paz.
Enquanto a guerra existir, a Megakuri enfrentará uma tragédia após a outra. Mesmo o chakra e o doujutsu mais poderosos só conseguiam prolongar a paz por um curto período de tempo. Um homem com uma máscara Ni apareceu de repente atrás de Conan. Ela se virou e fez uma leve reverência. Deus da Lua Sama. Conan, disse Yuto, aprovando, você se saiu bem. Em apenas meio mês, a Megakuri havia retornado à ordem. Como líder da Akatsuki, Conan realmente fez um trabalho louvável. Nem todos em Megakuri eram traidores. Muitos shinobi queriam contribuir para o seu país. Com a ajuda secreta de Yuto e um consenso inicial com Madara, a vila recuperou a estabilidade. Mas Deus da Lua, você realmente não vai amanhã? Conan hesitou. As negociações entre as 4 nações, fogo, terra, vento e chuva, estabelecerão o domínio da Akatsuki sobre a Megakuri. Como líder da Akatsuki, você deveria estar nessa posição, não eu. Não se esqueça, você é a pessoa a quem Aiko e Nagato confiaram sua vontade, Conan, disse Yuto, acenando com a mão. Depois de hoje, talvez eu não esteja aqui por muito tempo. Preciso que você faça algo por mim. Por favor, me instrua, Deus da Lua. O negócio de assassinatos em Megakuri é vasto, e sua rede de inteligência é bem estabelecida. Ajude-me a encontrar algumas pessoas, o máximo possível. Shinobi ou civis, não importa. Só peço uma coisa, eles devem ser descendentes do clã Uzumaki. Capítulo 167. Yuto-kun, sua gola está torta. Ah? Suspiro. Essa roupa formal é realmente difícil de usar, 5 camadas de roupa por dentro e por fora. Você vai se acostumar, os olhos azuis de Minato brilharam com divertimento. No futuro, talvez tenhamos que usar isso com frequência. Minato-senpai, da próxima vez, você deveria levar o Kakashi. Eu prefiro lutar no campo de batalha contra um inimigo. Isso não vai funcionar, Minato fez uma pausa com um tom muito sério. Kakashi-kun é excelente, mas Yuto-kun, eu quero que a pessoa que estiver ao meu lado no futuro seja sempre você. Yuto deu uma risadinha sem jeito, sem responder. Há mais de meio mês, Yuto removeu o pingente de cristal que seu mestre lhe dera e se esforçou ao máximo para salvar Kushina. Desde então, ele percebeu uma mudança notável na atitude de Minato em relação a ele. Antes, a relação entre eles era mais de superior e subordinado. Agora estava cada vez mais se aproximando de amizade. Minato havia se tornado mais acessível, frequentemente colocando o braço em volta do ombro de Yuto em certas situações, expressando emoções genuínas sem qualquer fingimento. Sua atitude quase gritava, Yuto, amigo para a vida toda. Publicamente, Yuto era o mais forte da geração mais jovem, capaz de suportar imensas pressões no futuro. Em particular, ele havia salvado a amada de Minato, e durante a guerra nas frentes oriental e ocidental, eles salvaram a vida um do outro diversas vezes, tornando-o companheiro mais confiável. Agora, o carinho de Minato por Yuto havia crescido. Ultimamente, sempre que sentia vontade, convidava Yuto para conversas noturnas tomando chá, a ponto de Kushina às vezes dizer em tom de brincadeira: por que você e o Yuto-kun não moram juntos? Eu cozinho e lavo a roupa para vocês dois. Todo vestido, esse traje formal é realmente um incômodo, disse Yuto, vestindo a última capa. Minato-senpai, devemos visitar Jiraiya-sama antes de partirmos? Claro. Os dois chegaram ao hospital de campanha e viram um homem alto de cabelos brancos sentado em uma cadeira de rodas, escrevendo um romance à luz do sol. Yuto deu uma olhada no título e quase riu alto. Fisga Fisga Violência. Parecia que a futura série popular Isha Isha não havia sido interrompida precocemente, apesar dos graves contratempos. E aí Minato, Yuto, Jiraiya largou a caneta e o papel, cumprimentando-os alegremente. O tradicional terno de 5 peças de Konoha, todo arrumado para uma ocasião formal? Sim, sensei, as palavras de Minato eram claramente bem pensadas. Hoje as nações do fogo, da terra, do vento e da chuva estão se reunindo para assinar um acordo preliminar de cessar-fogo e discutir como ajudar o país da chuva. Para limpar a bagunça que eu deixei Jiraiya suspirou. Desculpe pelo transtorno que causei à vila. Minato abriu a boca, mas acabou não dizendo nada. Eles não falaram mais sobre assuntos oficiais, passando um longo tempo conversando sobre o cotidiano. Jiraiya, que havia perdido as pernas, não planejava retornar à vila, mas pretendia viajar e conhecer lugares que nunca tinha visto antes. Ele agora tinha a sensação de missão cumprida, por ter ensinado a criança da profecia e corrigido seu caminho quando este se desviou, mesmo ao custo de suas pernas. Jiraiya sentia que não havia decepcionado a profecia do sábio dos sapos e sua mente estava em paz. Minato e Yuto se despediram de Jiraiya, reuniram seus subordinados e partiram para Megakuri. O garoto lançou um olhar especial para Kakashi Atake na equipe. Naquele momento, Kakashi ainda não havia se recuperado da dor de perder seu melhor amigo e parecia particularmente deprimido, não reagindo nem mesmo quando outros o cutucavam. O esquadrão de Konoha agiu rapidamente, chegando à plataforma temporária nos arredores de Megakuri em meia hora. 4 grandes cadeiras foram colocadas nos 4 pontos cardeais. Embora a Terra da Chuva não fosse uma das 5 grandes nações, aquele era o seu território, e era justo que se sentassem em pé de igualdade. Representando os países da Terra e do Vento estavam o próprio Tsuchikage e o Kazekage, cada um com um vice. Apenas o País do Fogo foi representado por Minato e Yuto. Onoki e Rasa não apresentaram objeções, e um lampejo de inveja brilhou em seus olhos.
Konoha tinha sucessores, e a geração mais jovem já podia assumir responsabilidades, intimidando outros poderes sem precisar da presença do velho Hiruzen. Apesar de ter perdido duas figuras proeminentes, Orochimaru e Jiraiya, Konoha ainda possuía mais talento do que os países da Terra e do Vento juntos, comprovando sua base excepcional. Os 6 líderes das poderosas vilas Shinobi estavam todos presentes, e o clima era bastante cordial. O objetivo deles hoje era discutir um tratado de paz. Depois que Minato frustrou os planos de Onoki de invadir o País da Grama, suas baixas quase atingiram o limite, e todos sabiam que não podiam continuar lutando. Assim eles convergiram para o País da Chuva, usando o incidente de Amegakuri como uma oportunidade para alcançar a paz. Na verdade, quando a notícia de que Akatsuki havia retomado o controle de Amegakuri chegou às diversas nações, muitas vilas Shinobi respiraram aliviadas. Embora o País da Chuva estivesse localizado no centro, fazia fronteira com 3 grandes nações. Qualquer um dos países do fogo, da terra ou do vento que o ocupasse completamente enfrentaria a pressão dos outros 2. Assim, eles só podiam usufruir dos benefícios aos poucos. Consumir a Megakuri completamente não só seria inviável, como também semearia o desastre para as gerações futuras. Originalmente, Konoha planejava uma assimilação lenta, apoiando líderes fantoches, mas a interferência de Yuto frustrou esse plano, que teria sido idealizado por Danzo Shimura. Em um ambiente cordial chegaram os representantes da Rin Country. Naturalmente, Konan e Kitsu foram as que subiram a plataforma. O ambiente pode mudar as pessoas. Embora Konan só tivesse sido líder por meio mês, ela já tinha uma perspectiva ampla. Mesmo ao se deparar com Shinobi de Konoha com quem nutria profundos rancores, ela conseguia cumprimentá-los friamente sem se tornar hostil imediatamente. Onoki-sama, Hasa-sama, Minato-sama, Konan, como anfitriã, foi a primeira a falar. Obrigada por virem. A Megakuri sempre se lembrará de seus esforços pela paz. Agora vamos ao primeiro assunto, a retirada das tropas de Konoha, Tsunagakuri e Iwagakuri. Yuto olhou para o céu, sabendo que aquela negociação duraria muito tempo. Embora o processo fosse desconhecido, ele podia imaginar o resultado. As nações do fogo, da terra e do vento aproveitariam a oportunidade para deixar o matadouro de Amegakuri. Apesar de Konoha ter capturado Amegakuri, provavelmente compensariam com promessas de ajuda na reconstrução, sem oferecer reparações substanciais. O garoto sentiu um alívio imenso. A guerra no País da Chuva estava chegando ao fim, restando apenas Kirigakuri como inimigo de Konoha. A terceira grande guerra ninja finalmente estava perto do fim. Chegou a hora de ele retornar a Konoha. Capítulo 168. Se não houver mais nada, a reunião de alto nível de hoje é... Okage-sama, com licença, tenho algo a dizer ao conselheiro Danzo. Yuto ergueu a mão. A paisagem primaveril lá fora pela janela era vibrante e o belo jovem sorriu radiante. Conselheiro Danzo, há alguns rumores muito ruins sobre Kushina-senpai na vila. O senhor ocupa uma posição crucial na Anbu, vai deixar esses rumores prejudicarem a reputação dela? Yuto Hyuga, controle seu tom, disse Danzo com uma expressão sombria. Nem mesmo o Okage e a Anbu conseguem calar a boca de todos, e em certa medida esses rumores são fatos. Que fatos? Yuto zombou. Que os crimes da raposa de 9 caudas estão sendo atribuídos a Kushina-senpai? Ou que você está deliberadamente deixando os rumores se espalharem? Tenho motivos para suspeitar que seja você quem. Seu desgraçado. Danzo não conseguiu mais se conter, quebrando a cadeira sob seus pés e se levantando de um salto. Você está difamando o conselheiro da vila. Yuto Hyuga, eu suspeito que você esteja conspirando com nações inimigas. Após a reunião, você deve comparecer perante a Anbu para interrogatório. E você não espera a reunião terminar, eu vou com você agora e vou arrancar sua cabeça no caminho. Bum! O estrondo alto ecoou no escritório, e Hiruzen ficou tão furioso que quebrou seu cachimbo. Em todas as reuniões, vocês dois têm que discutir. Vocês ainda me respeitam como Okage? Um acusa o comandante da linha de frente de traição, o outro quer arrancar a cabeça de um conselheiro. Se vocês realmente não se suportam, vão para o Vale do Fim e resolvam isso na base da porrada. É melhor que os dois morram, assim eu não preciso ouvir essa gritaria. O rosto de Danzo ficou lívido, e ele não disse nada, enquanto Yuto parecia envergonhado e pediu desculpas a Hiruzen. Os outros membros de alto escalão no escritório apenas observavam, pois não era uma cena incomum. Há um mês, Yuto retornou a Konoha vindo da Terra da Chuva e tornou-se um observador assíduo em reuniões de alto nível, frequentemente entrando em conflito com Danzo. Era a típica dor da transição entre gerações. Danzo queria manter seu poder, enquanto Yuto desejava intimidar a geração anterior em nome de Minato. Na maior parte do tempo, Hiruzen fumava seu cachimbo em silêncio, intervindo apenas quando as palavras dele se tornavam muito duras. Vendo que Yuto e Danzo haviam se acalmado, o Okage suavizou seu tom. Mesmo que todos queiram proteger a vila, as ações de cada um serão diferentes. Não deixem que o momento de raiva rompa os laços com seus companheiros. Sim, Okage-sama, eu aprendi. Yuto curvou-se respeitosamente, e quando olhou para cima, viu uma mulher loira lhe dando um sinal de positivo com o polegar, acompanhada de uma risada. Tanto o mestre quanto o discípulo nutriam uma antiga antipatia por Danzo. Sempre que Yuto entrava em conflito com Danzo, Tsunade organizava um banquete. Parece que ninguém mais tem nada a dizer. Vamos encerrar a reunião. Hiruzen pegou seu cachimbo quebrado com uma expressão de dor e dispensou a todos.
Os membros de alto escalão foram saindo um a um, e Yuto voltou para o clã Senju com Tsunade. O garoto raramente retornava ao clã Hyuga ultimamente, e nem mesmo Yashi conseguia controlá-lo. Seus encontros se davam quase exclusivamente em reuniões de alto nível. Ultimamente Esashi parecia preocupado e não mencionava casamento ou noivado, o que poupava Yuto de muitos problemas. A vida em Konoha era de fato muito mais confortável do que no campo de batalha. Depois de almoçar com Tsunade, Yuto foi tranquilamente para a montanha nos fundos para treinar. Quando o sol se pôs, Tsunade voltou para casa, Yuto ficou para trás, usando o treino extra como desculpa. Após confirmar que não havia ninguém por perto, Yuto realizou uma invocação reversa para chegar à floresta Shikotsu. Em uma plataforma de pedra plana já havia um conjunto completo de instrumentos e soluções experimentais. 4 Byakugan das famílias principais flutuavam em uma solução conservante, aparentemente observando o garoto. Yuto sentou-se de pernas cruzadas e retirou uma tira farpada de uma parte da plataforma de pedra, enrolando-a em volta do pescoço. Após obter as células de Hashirama Senju, ele extraiu um certo fluido delas. Ao aplicá-lo em seu corpo, ele conseguia sentir rapidamente a energia natural, medindo cuidadosamente cada uso para evitar ser assimilado por ela. Mas desta vez, depois de tirar a roupa, Yuto aplicou o fluido por todo o torso. Uma sensação gélida o invadiu. Graças aos poderosos efeitos das células de Hashirama, uma vasta quantidade de energia natural fluiu para o corpo de Yuto. A fonte de poder do chakra, composta de energia física, espiritual e natural, mudou repentinamente, e com a adição da energia natural, o chakra em seus canais e Tenketsu começou a ferver. Svi! A pele de Yuto subitamente ficou úmida, secretando o muco que pingava como piche no chão. Era um sinal de que ele estava sendo assimilado pela energia natural da floresta Shikotsu. No momento crítico, a tira em volta de seu pescoço apertou e as farpas penetraram na carne de Yuto. Com dor, a energia natural dentro dele foi instantaneamente expelida pelos poros. Sua pele voltou a ficar lisa e o muco escorreu, evaporando-se em pura energia natural e retornando ao mundo ninja. Só mais um pouquinho. Yuto tocou a alça em volta do pescoço e fechou os olhos para refletir. A chave para o modo sábio era o chakra sábio. Para refinar esse chakra, era preciso equilibrar perfeitamente as energias espiritual, física e natural. Segundo Katsuyu-sama, a proporção das 3 energias era aproximadamente 3 horas 3 minutos e 4 segundos, mas como seres humanos são diferentes, a proporção ideal de cada pessoa para absorver energia natural varia ligeiramente. Encontrar essa proporção ideal antes de ser assimilado pela energia natural é a parte mais difícil do treinamento em Senjutsu. Felizmente, Yuto criou esta alça. O material principal para a alça veio das línguas de Fukazaku e Shima, que foram mortos por Ketsu. Com anos de experiência em extrair e experimentar materiais biológicos, Yuto se tornou um indiscutível mestre da biotecnologia, empregando técnicas como um cientista louco de um filme de terror. O material principal da tira eram as línguas dos 2 sábios. Quando detectava energia natural em excesso, liberava farpas que se prendiam na carne de Yuto, despertando e expelindo a energia. Era um excelente mecanismo de segurança. Com isso, Yuto poderia usar a solução celular de Hashirama sem preocupações, absorvendo energia natural mais rapidamente e experimentando com frequência. O progresso de Yuto no treinamento de Senjutsu acelerou. Originalmente, ele esperava completar o modo sábio até o final do ano, mas agora poderia dominá-lo em 1 ou 2 meses. No entanto, havia um problema. Depois de ensinar-lhe Senjutsu, Katsuyu não contou a ninguém, nem mesmo a Tsunade. Se Yuto usasse Senjutsu de repente um dia, isso poderia causar problemas. Ele e Katsuyu precisavam acertar suas versões primeiro. Talvez eu devesse fingir ser um gênio que dominou Senjutsu em pouco tempo, pensou Yuto enquanto fechava os olhos novamente. Capítulo 169. Com o passar dos dias, a conclusão do treinamento de Senjutsu de Yuto e as boas notícias vindas da linha de frente chegaram à vila como flocos de neve. As nações do fogo, da terra e do vento juraram não agressão e formaram uma aliança. Não houve mais batalhas na frente ocidental de Konoha. No mundo shinobi, com exceção de Wagakuri, Kirigakuri e Komogakuri, que ainda estavam envolvidas em guerras caóticas nas regiões orientais, a paz havia gradualmente retornado ao resto das terras. Konoha enviou alguns esquadrões para se defenderem de Kirigakuri e Komogakuri, enquanto os shinobi restantes retornaram à vila, e Minato Namikaze também retornaria da linha de frente. Todos podiam ver que os dias de felicidade estavam próximos, exceto Yuto. Ufa, ufa! Nas montanhas atrás das terras do clã Senju, Yuto mordeu um tronco de árvore. Seus poderosos músculos mastigatórios e dentes triturando as fibras da madeira e extraindo a seiva verde. Ele mordeu com tanta força que suas gengivas começaram a sangrar, parecendo ao mesmo tempo feroz e aterrorizante. Uma dor extrema irrompeu das profundezas de seu olho direito, espalhando-se por seus nervos para cada parte de seu corpo, como se formigas de ácido sulfúrico estivessem roendo sua pele. Essa dor era tão intensa que até mesmo o experiente Yuto enlouqueceu, batendo repetidamente na cabeça, desejando poder arrancar o próprio olho naquele instante. Lentamente a corrosão diminuiu e a dor também. Yuto jazia no chão como um cão morto, sentindo como se sua pele tivesse sido esfolada e seus ossos raspados. Seu corpo estava coberto de feridas, com sangue escorrendo por toda parte.
A corrosão do selo do pássaro engaiolado afetou apenas seu olho direito transplantado, e esses ferimentos horríveis foram todos auto-infligidos por Yuto. A corrosão ocorre a cada 60 dias, mas comparada à última vez, desta vez está muito pior. Definitivamente não sobreviverei à próxima, terei que substituir meu olho. Em outras palavras, um Byakugan familiar principal pode prolongar minha vida em 4 meses. Ainda tenho 18 meses pela frente. Yuto virou a cabeça, arrancou um pedaço de grama ao seu lado com os dentes, mastigando e chegou a uma cruel conclusão. Não vou viver, até o final do ano que vem. Mesmo 5 Byakugan da família principal apenas prolongariam sua vida até lá. Ele retirou a bandana da testa e tocou o selo do pássaro engaiolado em sua pele. 15 anos haviam se passado, e as garras da morte finalmente se fecharam sobre o jovem. Yuto ficou deitado por um longo tempo, e só quando recuperou as forças colocou a bandana na testa e começou a se limpar. A área estava coberta com seu sangue, e Yuto pacientemente recolheu tudo que estava manchado e queimou com selos explosivos. Em seguida, usou a mordida da presa do leão para destruir tudo ao redor, apagando todos os vestígios. Para garantir que ninguém percebesse, ele também usou o renascimento da criação novamente para curar seu corpo antes de retornar à casa principal do clã Senju. Embora o renascimento da criação consumisse muita energia vital, reduzindo sua expectativa de vida a cada uso, para Yuto, que teoricamente não viveria além do ano seguinte, isso era um problema insignificante. Ele preparou um bule de chá quente, refletindo sobre o problema crucial e urgente. Durante a próxima cirurgia de substituição da córnea, ele precisaria entrar no modo mascarado para suprimir o selo do pássaro engaiolado enquanto seu olho fosse removido e transplantado. Contudo, a máscara de Deus que possuía já havia sido usada. Usar o renascimento da criação para suportar o selo do pássaro engaiolado estava absolutamente fora de questão. A dor da erupção da marca da maldição distorceria seus movimentos, e a cirurgia de substituição do olho exigia precisão cirúrgica, tornando crucial a estabilidade da mão. No fim, o que lhe faltava era a máscara de Deus. Para maximizar sua expectativa de vida com a substituição do quinto olho, ele ainda precisava de mais 4 máscaras. Com a guerra chegando ao fim, o método para obter tantos corpos de seu clã provavelmente recairia sobre Yashi. Mas o ponto crucial é, o corpo de Meiko foi despedaçado. Yuto esfregou as têmporas e tomou o chá de um só gole. Nesse instante, um membro da Anbu apareceu repentinamente no pátio. Yuto-sama, o Okage-sama solicita a sua presença. Entendido. Yuto assentiu e saiu com o Anbu. No escritório do edifício Okage, Hiruzen consertava cuidadosamente seu cachimbo com ferramentas. Ele o havia quebrado em um acesso de raiva alguns dias antes, mas sentia-se angustiado com isso. Sempre que tinha um tempo livre, ele mexia nele. Segundo Tsunade, o cachimbo era uma lembrança do amor de sua esposa Bivako, um tesouro herdado do período Sengoku, com um significado extraordinário. Yuto-kun, entre. Como você tem estado ultimamente? Hiruzen viu Yuto entrar e guardou o cachimbo, iniciando uma conversa informal. Yuto se animou. Ele já havia conversado com o terceiro Okage muitas vezes e sabia que o velho tinha o hábito de começar com uma conversa informal antes de abordar assuntos importantes. Muito bem, Okage-sama. Tem alguma ordem? O chefe do seu clã apresentou algum comportamento incomum ultimamente? Não. Yuto pensou por um momento e acrescentou. Desde aquele encontro secreto com Meiko-sama, não tenho agido em conjunto com o chefe do clã. Continue monitorando. Confio no Yashi, ele não é do tipo que brinca com a segurança do clã. Entendido, Okage-sama. Após um breve silêncio, Hiruzen falou calmamente. Minato retornará à vila amanhã. Gradualmente transferirei meu poder para ele e me aposentarei oficialmente em um mês. Minato se tornará o 4º Okage. Finalmente chegou aquela época do ano novamente. O velho Okage sorriu. A última transição de Okage foi, há 25 anos. Vocês, jovens, provavelmente nunca viram uma cena assim. O daimyo do País do Fogo virá, e outras vilas shinobi enviarão shinobi renomados. Personagens menores não são aceitáveis. É uma provocação deliberada e quebra as regras. Você já foi ao Festival do Fogo Fluente na Terra do Vento? Acha que é animado? Ei, Yuto-kun, deixa eu te contar, comparado com a cerimônia de inauguração de Konoha, o Festival do Fogo Fluente não é nada. Um bando de caipiras do deserto nunca viu prosperidade de verdade. Quando eu entregar o manto Okage para Minato, todas as grandes árvores da vila florescerão. Não é Mokuton, mas um truque ancestral transmitido por centenas de anos. Os maiores artesãos do mundo passarão meio ano esculpindo o rosto do novo Okage na montanha. Só a seleção dos artesãos já formará uma fila daqui até o portão da vila. A carne de tubarão seca da terra do mar, as gemas que mudam de cor da terra dos demônios, as ervas humanoides da terra das ondas, o solo vermelho da terra dos redemoinhos, as máquinas avançadas da terra do céu. Quanto mais o velho falava, mais feliz ficava, gesticulando com entusiasmo como uma criança mostrando seus brinquedos. Yuto não interrompeu, apenas sorriu e ouviu, apreciando a descrição que o Okage fazia da glória de Konoha. A luz do sol brilhava no rosto do Okage, sua pele áspera e enrugada, parecendo o tronco de uma árvore antiga. O amplo manto de Okage que ele vestia parecia um tanto folgado. Ele era muito velho. Hiruzen falou por um longo tempo. Eventualmente, ele parou de repente, encarando em silêncio a pedra Okage à distância. Quando o segundo Okage me confiou a vila, Konoha estava assim. Estou no poder há 25 anos. Yuto-kun, você acha que eu honrei a confiança que ele depositou em mim?
Yuto não respondeu. Ele sabia que Hiruzen não estava realmente perguntando a ele. Yuto-kun. O velho Hokage voltou a si, embora Konoha pareça próspera, os perigos nunca desapareceram. Naquela noite a pessoa misteriosa que atacou Ami com Jiraiya, e o deus da lua, Shinozuki, são todos capazes de destruir a vila. Estou velho, talvez não me restem muitos anos. Koharu, Omura, Danzo, eles também não são jovens. Sakumo teve aquele incidente, Orochimaru partiu, Jiraiya perdeu as pernas e a hemofobia de Tsunade ainda não foi curada. No fim, nós, os velhos, não deixamos muita coisa para o quarto Hokage. Mas felizmente você está aí. Você lutou com Minato por 2 anos, confiando um no outro com talentos e personalidades entre os melhores. Com você ajudando Minato, a vila ficará melhor. Yuto, junte-se a Anbu. Você começará como capitão da primeira divisão. Um mês depois, quando Minato for bem-sucedido, você se tornará o primeiro comandante Anbu de Konoha. Originalmente a Anbu só tinha líderes de esquadrão, mas os tempos mudaram. Minato acredita que estabelecer a posição de comandante pode reduzir bastante a carga de trabalho do Hokage e evitar erros, o que é benéfico para a vila. Minato realmente confia em você, Yuto-kun. Yuto permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer, e apenas fez uma reverência. Não fique nervoso, Yuto-kun. Você é capaz. Hiruzen o consolou. Na verdade, quando Minato mencionou isso pela primeira vez em uma carta, eu discordei. Mas aí pensei, este mundo acabará pertencendo a vocês, jovens. Nós, os mais velhos, não devemos atrapalhar o caminho de vocês, então decidi levar isso adiante, como um presente para a posse de Minato, hahaha. No escritório do Hokage, aconchegante e iluminado, o ancião ria de coração, enquanto o jovem gênio silencioso ora se sentava, ora se levantava, representando a perfeita harmonia entre o antigo e o novo, tornando Yuto Hyuga Konoha o primeiro comandante Anbu de todos os tempos. Essa foi quase a decisão mais lamentável que Hiruzen já tomou em sua vida. Capítulo 170. 1 quilômetro, 500 metros, 200 metros. Capitão, nenhuma normalidade. A voz de um subordinado soou pelo rádio. Yuto respondeu brevemente, mantenha-se vigilante, e continuou a observar a força principal que retornava. Usando uma máscara com rosto de gato, ele estava agachado no tronco de uma árvore, vestido com uma armadura cinza e uma espada shinobi presa às costas, o traje padrão da Anbu de Konoha. A eficiência de Hiruzen foi impressionante. Após a conversa, Yuto ingressou na Anbu naquela mesma noite, tornando-se o capitão do primeiro esquadrão. No dia seguinte, que é agora, Yuto liderou seus subordinados em sua primeira missão como capitão, garantir o retorno seguro de Minato à vila. Em teoria, entrar para Anbu e usar uma máscara significava permanecer anônimo, mas Yuto não precisava disso. Primeiro, sua reputação era enorme, e seu estilo de luta e técnicas eram bem documentados por muitas vilas. Segundo, seu braço direito estava envolto em aço Ryun negro, tornando-o facilmente reconhecível. Sua identidade era difícil de ocultar. Além disso, em um mês, Yuto se tornaria o primeiro comandante da Anbu de Konoha, detendo um poder significativo. Como líder do esquadrão de assassinos, sua fama era ainda mais intimidante tanto para ameaças internas quanto externas. Os shinobi que retornavam estavam cercados por aldeões de Konoha, entrando na vila transbordando emoção. Minato Namikaze recebeu a maior admiração e aplausos. Kushina Uzumaki, com os cabelos meio brancos, estava sentada em uma carruagem. Ela levantou um canto da cortina, observando Minato se banhar em glória, e não conseguiu conter a risada. As tropas da linha de frente entraram rapidamente na aldeia, e o portão de entrada ficou vazio novamente. Yuto saltou e os membros da Anbu sob seu comando se reuniram ao seu redor, incluindo ele próprio. Havia 17 pessoas no primeiro esquadrão. Dispersem-se. Aqueles que têm tarefas a cumprir, concluam-nas primeiro, ordenou Yuto após uma pausa. Vi algumas pessoas cochichando depois de verem Kushina Uzumaki. Encontrem uma maneira de fazê-las calar a boca, mas lembrem-se, afinal, são aldeões. Os membros da Anbu receberam suas ordens. Essas questões menores não precisavam preocupar o Hokage. Yuto tinha autoridade para decidir. Todos saíram, exceto um subordinado que permaneceu imóvel. A boca de Yuto sob a máscara curvou-se ligeiramente. Tem algo a dizer, Naoto? Naoto removeu a máscara e baixou a cabeça profundamente. Capitão, há 3 anos eu não tive escolha. Não pude desobedecer às ordens de Shinozuki-sama e Meiko-sama. Como membro de um ramo secundário da família, proteger a família principal é algo intrínseco. Está tudo bem. Yuto o interrompeu dando um tapinha no ombro dele com um sorriso amigável. Nunca te culpei por isso. A maior parte das ações da Anbu envolvia assassinatos e coleta de informações. O departamento financeiro alocava fundos separados, e a localização de seus escritórios, campos de treinamento e subsídios diferiam dos shinobi comuns. A base do primeiro esquadrão ficava abaixo da taverna Unagia, a apenas uma rua do escritório do Hokage. Yuto estava sentado atrás de sua mesa, lendo atentamente dossiês e registros de missão. A Anbu tinha 5 esquadrões, totalizando pouco mais de 100 membros. Como realizavam tarefas delicadas e sangrentas, os líderes de esquadrão detinham um poder considerável. Até mesmo informações cruciais, como a escala de turnos da equipe de barreira, podiam ser obtidas por meio de observação atenta. Informações passaram pela mente de Yuto como um relâmpago. Ele ainda não tinha descoberto como atrair Yashi para que este lhe oferecesse o corpo, mas, felizmente, o próximo surto de erosão ocorreria em 2 meses. Então não havia pressa.
Por enquanto, ele só precisava cumprir seus deveres como líder de esquadrão, aguardando o dia em que se tornaria o comandante da Anbu. Yuto estava imerso nos segredos obscuros de Konoha havia 2 horas. Alongando-se, ele planejava descansar quando ouviu uma batida na porta. Após obter sua permissão, uma agente Anbu entrou. Ela baixou a cabeça e falou rapidamente: Capitão, há um problema. Um problema no segundo dia de trabalho. Yuto suspirou interiormente e a seguiu para fora, movendo-se rapidamente. Kenichiro, Ayata e eu fomos encarregados de lidar com os seguidores que estavam seguindo as tropas da linha de frente. No caminho, a Anbu explicou a situação. Depois que Minato-sama entrou na vila, Kenichiro avistou shinobi inimigos de Kirigakuri. Mas ao nos descobrirem, eles também nos sentiram. Não éramos páreo para eles. Após uma escaramuça, Kenichiro foi capturado. Vim para relatar, e Ayata está rastreando o shinobi de Kirigakuri. Quão fortes eles são? Perguntou Yuto. Em Konoha, muitos Chunin treinavam na Anbu antes de serem promovidos. Os membros do primeiro esquadrão eram de elite, não bucha de canhão. Para uma equipe assim ter um membro capturado por Kirigakuri. O inimigo não só possui o Shikotsumi-aku, como também utiliza técnicas peculiares de liberação de água, muito mais poderosas que as nossas. Durante a rápida troca de olhares, o Byakugan de Yuto avistou Ayata Uchiha à distância. Capitão. Ayata diminuiu o passo para acompanhar o deles. Os 3 shinobi de Kirigakuri estão a 1 quilômetro à frente. Suas capacidades de combate são significativas e, além de Kaguya e Ozuki, há outro especialista. Obrigado, capitão. Yuto usou a técnica da palma mística para curar o ombro de Ayata enquanto examinava os inimigos distantes. Normalmente, quando um membro da Anbu era capturado, havia o risco de segredos da vila serem revelados. A melhor opção era informar o Hokage e solicitar apoio. Mas agora, eles optaram por se reportar apenas a Yuto. Os subordinados confiavam em seu capitão, o Leão Solitário, acreditando em sua destreza em combate. Ayata, Shina, não lutem. Esperem o momento certo para resgatar Kenichiro, ordenou Yuto em voz baixa, acelerando em direção ao shinobi de Kirigakuri. Nenhuma palavra foi desperdiçada. Yuto bateu o pé com força no chão, sua força aprimorada por chakra causando um terremoto massivo, desorientando os 3 shinobi de Kirigakuri que saltaram no ar. Yuto pesou nos destroços voadores, usando a técnica de cintilação corporal para se aproximar de um shinobi de Kirigakuri. Este shinobi carregava Kenichiro inconsciente, mas se movia com rapidez, como um chicote, uma ponta óssea emergindo para atingir o peito de Yuto. Shikotsumi-aku, a dança do salgueiro. Primeiro, derrube 1. Yuto murmurou, estendendo a mão instintivamente em direção ao olho do Jounin de Kaguya. A estaca óssea atingiu o peito de Yuto, mas foi ineficaz. Os olhos do Jounin de Kaguya se arregalaram, tentando se esquivar dos dedos de Yuto, mas seu corpo não obedecia. Arte ninja, jutsu de perturbação. Ao se aproximar do Jounin Kaguya, Yuto perturbou seu sistema nervoso. Naquele instante, seu Byakugan detectou uma pequena esfera de água. Pressentindo o perigo, Yuto ergueu o braço direito envolto em aço Ryun. Bang! A pequena esfera de água tinha um peso e uma dureza imensos, empurrando Yuto para trás. Seus dedos arranharam profundamente a testa do Jounin de Kaguya, mas ele não conseguiu finalizá-lo. Após a esfera de água, uma densa névoa os envolveu, fervendo com vapor em alta temperatura. Este não era um jutsu da névoa oculta comum. Céu giratório, gritou Yuto, gastando muito chakra para bloquear o vapor. 4 estrondos fortes se seguiram quando eles aterrissaram quase simultaneamente. Com as habilidades que possuem, poderiam ter matado Kenichiro facilmente. Deixar-o escapar seria uma armadilha para presas maiores, pensou Yuto, observando os 3 inimigos. O robusto Jounin de Kaguya era apenas o terceiro em comando. A principal ameaça era o jovem de cabelos brancos, com a garota de cabelos castanho-avermelhados como sua segunda em comando. Manjetsu Ozuki e Meiterumi. Oh, meu Deus! Capitão, seu braço está envolto em bandagens pretas. Meiterumi provocou, encarando Yuto com um olhar assassino em seus belos olhos verdes, mas seu tom era brincalhão. Ouvi dizer que o famoso Leão Solitário tem um dos rostos mais bonitos do mundo shinobi, ainda mais charmoso que o dos Uchiha. Por que não tira a máscara e nos deixa admirá-lo? Você definitivamente verá, a voz de Yuto rugiu como um leão. Afinal, eu sempre tenho misericórdia dos moribundos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.